bem? Quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. E também para falar sobre essa temática. Ela foge um pouco do cerne da temática principal da feira, porém, assim como outras temáticas que envolvem legalidades, que já foram tratadas aqui, vocês tiveram uma palestra sobre reforma tributária, outra sobre LGPD. Falar em fatores psicossociais do trabalho é tão importante quanto. Talvez na data de ontem, se nada houvesse acontecido diferente, a partir do dia 26 de maio de 2025, tudo que envolvia os fatores psicossociais vinculados ao trabalho passariam a ser normativa de obrigatoriedade legal vinculada em NR1. Porém, no último mês, nós tivemos um entendimento diferenciado em relação àquilo que inicialmente havia sido proposto e, em caráter educativo, a partir da data de vigência, tudo que envolve os riscos psicossociais passou a entender-se como não uma obrigatoriedade, mas um motivador de conhecimento, de envolvimento das empresas naquilo que envolve a saúde mental dos colaboradores, para que então, a partir de 2026, voltássemos a falar, inclusive, pensando em multas e tributações naquilo que envolve o adoecimento do trabalhador por fatores vinculados ao trabalho. Vejam, tanto quando nós falamos aqui na norma, quando nós falamos aqui na mudança da diretiva, observem a equipe formadora do entendimento. Da mesma maneira como aconteceu no NR1, é uma equipe tripartite definidora de tudo isso que envolve o apontamento dos riscos psicossociais no trabalho. E quando eu falo numa comissão tripartite, eu estou falando em governo, eu estou falando em trabalhadores e eu estou falando também em empresas. Nós não podemos nos esquecer também, eu não sei se é de conhecimento de alguns de vocês ou da maior parte de vocês, que nós temos algumas centenas de auditores fiscais do trabalho que no decorrer do ano de 2025 estão se formando para nos auditarem enquanto empresas. Estão sendo formados naquilo que envolve risco, inclusive riscos psicossociais vinculados ao trabalho, para auditar as nossas empresas. O que fala a nova redação? Ela fala que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, neles incluído os fatores de risco psicossociais vinculados ao trabalho. Maria Amélia, então você está querendo dizer que dentro da NR17, que é a NR que aborda a ergonomia, nós vamos passar a falar inclusive de riscos psicossociais? Sim. E se vocês derem um Ctrl F na norma, o termo psicossocial ela vai aparecer 3 vezes, exclusivamente 3 vezes. Mas se atentem e observem a modificação, o movimento que gerou toda essa condição. E quando nós falamos de fatores de riscos relacionados ao trabalho, nós precisamos entender que todo indivíduo tem condições extralaborais e existem condições intralaborais. A grande questão é o quanto o trabalho favorece o desenvolvimento ou agravo de um transtorno mental pré-existente.
Vocês podem se perguntar, mas por que só agora? Talvez só agora no Brasil. Fora do Brasil fala-se em riscos psicossociais e transtornos mentais que podem ter correlação ou agravo pelo trabalho há muito tempo. E aqui, falar de riscos químicos, físicos, biológicos e de acidentes, existe uma objetividade muito grande nisso. Observem a figura que fica aqui à direita de vocês e à esquerda de vocês. É inevitável pensar nos riscos, seja o risco físico, seja o risco de acidente. Mas quando nós avaliamos essas outras duas figurinhas aqui, a subjetividade que envolve o risco psicossocial, ela dificulta muito o entendimento e o trabalho, sobretudo quando nós estamos cercados ou somos profissionais que não temos o entendimento da saúde mental. Isso vai muito também da percepção de quem avalia. Eu gosto sempre, quando eu trago essas figuras, eu gosto sempre de trazer e colocar uma experiência pessoal. Eu fui a uma agência bancária, estava aguardando para passar por atendimento, numa salinha sentada, e até que a minha gerente me chamou para o atendimento. E eu falei para ela, nossa, que legal, a salinha aqui onde você está agora, com mais conforto e tudo. Ela deu um sorrisinho e falou, Maria Amélia, mais ou menos. Mas por quê? Porque você atende hoje, eu perguntei para ela, mas você atende hoje um número menor de clientes, talvez uma demanda menor. Ela falou assim, engano seu, eu preciso, além de envolver uma relação interpessoal maior, muitas vezes na saída de um profissional da segurança para a chegada do outro, a primeira sala em que, se porventura houver um roubo, um latrocínio, a primeira sala de acesso é a minha. Então eu tenho medo de ser roubada, furtada todos os dias. Isso me fez pensar que quando nós falamos em avaliação de riscos psicossociais, inclusive vinculada à ergonomia, a ergonomia ela não é só observacional, ela é intervencionista. E a intervenção parte do pressuposto, inclusive, da escuta do trabalhador. Aqui dentro das atualizações, eu trago para vocês também uma mudança do Diário Oficial da União de 1º de novembro de 2024, que ele altera e atualiza a lista de doenças que tem correlação com o trabalho. Observem aqui o destaque que eu dei para transtornos mentais e de comportamento. Em 1999, estavam listadas 11 doenças, dentre os CIDs F e os CIDs que incluem de X60, X84 e Z73. No final de 2020, passaram a ser listados 51 CIDs. Como consequência, o que nós passamos a ter mais? Nós passamos a ter mais diagnósticos, inevitavelmente. Maria Amélia, a pandemia foi importante no aumento dos transtornos mentais? Com certeza. Só a pandemia? Não. A realidade das relações interpessoais e da crise existencial, porque a maior parte das pessoas vive sem sentido para a vida. E aqui,
Quando eu coloco para vocês essa lista da correlação com o trabalho, dentre as doenças correlacionadas, o que a gente linka? Veja, para cada segmento de atividade econômica, para cada CNAE, existe uma correlação de alguns CIDs, Códigos Internacionais de Doenças, que pode existir uma correlação na previdência social entre o trabalho e a doença. A partir do momento que eu englobo um maior número de CIDs pro CNAE da empresa em que eu estou, consequentemente, o risco de ser tipificada uma doença com correlação com o trabalho é muito maior, e é o que aconteceu. Hoje, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. As estatísticas mostram que nós não vamos fugir do ranking das doenças mentais estarem entre as principais motivadores de afastamento previdenciário. No ano de 2024, a ansiedade foi o terceiro maior motivador de afastamento na Previdência. Em 2020 não estava nem no ranking dos 10 primeiros. A estatística mundial não é diferente. Metade da população mundial vai enfrentar algum transtorno mental no decorrer da sua vida. E normalmente é durante o período em que essas pessoas são economicamente ativas. Veja, será que vale a pena investir em saúde mental? Será que vale a pena nós termos um cuidado, uma atenção maior aos riscos psicossociais? Economicamente faz muito sentido. A cada $1, acho que o dólar hoje, o dólar americano para a nossa moeda local está em torno de 5,66, pelo que eu vi hoje de manhã. Então, a cada $1 investido, nós temos o retorno de em torno de R$30 poupados por indivíduo. A estatística mostra que também são maiores dentre as mulheres do que dentre os homens, por N motivadores, inclusive por questões hormonais, inclusive por questões de alocação do mercado de trabalho e outras atividades agregadas. E aqui, eu gosto sempre de trazer, porque desde a década de 80 se fala muito sobre transtorno mental, estuda-se muito sobre risco psicossocial vinculado ao trabalho, fora do Brasil. E não começou-se a estudar pelos trabalhadores de área produtiva, mas pelos executivos, pelos proprietários das empresas. Eles adoeciam e iam a óbito, normalmente por doença cardiovascular. Só que o componente base da doença cardiovascular não era uma doença cardíaca de base, era fator emocional. Doenças circulatórias matam. E não necessariamente são por uma doença cardíaca de base. O principal fator ocupacional de adoecimento é o número de horas que nós trabalhamos, além daquilo que é previsto para a necessidade da nossa atribuição. Então, indivíduos que são comprometidos com o trabalho é muito legal. Eu sou comprometido com o meu trabalho. Poxa, isso é super legal. Mas eu sou altamente comprometido com o meu trabalho, a ponto de, se me perguntarem quem eu sou além do meu trabalho, eu não sei. Cuidado! Você é um sério candidato a um adoecimento mental. O caminho é baseado em ciência, o caminho é baseado em literatura acadêmica e nas melhores práticas globais. Então, em atitudes e comportamentos, e habilidades e competências em cultura organizacional. Não adianta eu querer falar com o meu público de produção
sobre saúde mental se a diretoria e presidência da minha empresa não entende que isso é importante. Não adianta eu querer falar com os nossos indivíduos, com as nossas pessoas, sobre diagnósticos de saúde mental, se eles não sabem diferenciar tristeza de raiva. Então, as nossas pessoas, elas precisam ser letradas em saúde mental, elas precisam ser educadas em saúde mental. Não adianta vir com EPIs. Eu já não sei se vocês escutaram falar sobre EPIs de saúde mental. Gente, por favor. Quando o indivíduo está exposto a um risco químico passível de causar uma lesão pulmonar importante, você dá mais pulmão para ele? Não. Ou você mitiga o risco ou você neutraliza. Então, por que se a demanda mental é muito grande, eu vou querer dar mais cérebro para ele, mais sistema límbico? Não faz sentido. Comecem. Independente de como. Mas comecem. Eu acho que nós temos muito mais oportunidades do que desafios em saúde mental, em tudo que envolve todos estas variáveis, que são as variáveis que envolvem todos os questionários e toda a análise em risco psicossocial do trabalho. Uma pergunta que eu recebo muito, que me fazem muito quando eu vou fazer uma visita a uma empresa, quando eu vou começar um trabalho em saúde mental, é que questionário eu vou utilizar? Não sei. Existem mais de 100 questionários validados mundialmente. Traduzidos para o português, mais de 20. Não sei qual é a realidade da sua empresa. Talvez, se a empresa é uma empresa pequena, talvez nem questionário a gente vá utilizar. E se nós formos utilizar um questionário, é importante que vocês sempre tenham em mente que todos eles vão avaliar demanda, suporte e recompensa. Na realidade que nós vivemos, dos processos de trabalho, das organizações de trabalho, as demandas não vão diminuir, meus amigos. A diferença é o suporte e a recompensa que é dada aos nossos trabalhadores. E quando eu falo em recompensa, eu não estou falando em recompensa financeira. Ela é importante. Mas não é quem faz ficar. Nós temos hoje duas grandes referências em termos de apontamento de fator e recomendação de mudança ou melhoria. Uma delas são as políticas da Organização Mundial da Saúde. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Então, sempre existe o apontamento de qual é o problema na minha instituição e quais são as recomendações para mitigação ou melhoria. E nós tivemos agora a partir do começo do ano de 2025, mais ou menos na mesma época em que tratava-se ou não a entrada da norma em vigor, da cartilha do guia do Ministério do Trabalho. Bom, o tempo é curto, a temática é longa, desafiadora, complexa. Para mim também envolveu o risco psicossocial, falar sobre ela, mas eu gostaria que vocês, quando pensassem em risco psicossocial, tivessem sempre a imagem dessa luz, dessa lâmpada. Que a gente consiga, que vocês consigam apagar algumas luzes e acender outras, principalmente quando nós falamos em medo de falar sobre risco psicossocial, em medo de falar sobre transtorno mental, porque no final das contas, dentre os tantos papéis das empresas,
papel democrático e social assim, ele muitas vezes ele passa de uma maneira subliminar. Mas a importância maior naquilo que envolve risco psicossocial é melhorar as relações interpessoais dentro dos processos de trabalho. Muito obrigada.